Alô você, Tim Maia, hoje Tim Maia, no Vamos de Niterói. Tamo junto! Alô Rio de Janeiro, alô São Paulo, alô Brasil. Beleza? E a banda Filhos do Sul. Você que é seguidor do Vamos de Niterói, você que não é seguidor do Vamos de Niterói, clica aí, segue o Vamos de Niterói. Vamos chegar a 6.000 seguidores. Estamos quase lá, quase lá. Estamos estreando um quadro de entrevistas com grandes celebridades da cidade de Niterói. E o primeiro convidado, Victor Salles, o cover do Tim Maia. Você conhece o cover do Tim Maia? Já assistiu um show dele? Vamos ouvir a história de Victor Salles, vamos ouvir a história de Tim Maia e vamos contar a agenda dele daqui pra frente para você assistir o show dele se você nunca assistiu. Beleza? Vamos lá. E aí, Bom Vitor? dia, meu povo, beleza? Olha aqui, esse cara é meu primo, tá? Meu primo mesmo. A mãe dele é irmã do meu pai. Bom prazer estar aqui, com essa empreitada maravilhosa aqui, divulgando as nossas coisas boas da cidade de Niterói. Projeto muito bacana que eu apoio. E os artistas venham aqui, você vai ser bem recebido. Então o cara já te dá um sanduíche com queijo, presunto. É o seguinte, Então, pode perguntar. Vitor, vamos lá. Vamos começar. Como é que você virou cantor? Como é que foi isso? Eu sei que a história real, a verdadeira, você começou lá atrás querendo ser tenor e começou a estudar música clássica. É verdade isso aí? Como é que foi essa trajetória sua aí? Vou contar na íntegra, entendeu? Sem mimimi. Sem mimimi. Porque a minha família, todo mundo tem voz alta, né? Tem voz, meu pai tem uma voz parecida. Tinha, né? Deus o tenha, o Cid Moreira. Ele dando uma bronca no sujeito, meu irmão. O cara tremia na base. Então o que acontece? Porra, cara, eu sempre fui uma criança meio difícil, né? Gritava muito. Pô, que vozeirão, garoto com 12 anos, uma voz grave, alta. Beleza. Com 19 para 20 anos, descobri que era tenor. Por um acaso, ouvindo na Copa da Itália, em 90, eu estava com 20 anos, mais ou menos, eu comecei a ouvir os tenores, me encantei com aquilo. E aí teve um espetáculo, as Termas de Caracalla, às vésperas da Copa do Mundo, né? O Plácido, José Carreiras e Luciano Pavarotti. E eu comecei a cantar aquilo ali e ver que eu conseguia me aproximar. Falei, caramba, rapaz. Aí o Paulo Luiz, meu irmão também, um dos meus irmãos, começou a estudar também, canto, é tenor também. E eu fui estudar. Mas eu estudei, assim, só para resumir, eu estudei uns 2 anos de canto lírico e 1 ano de canto popular, quando eu morei em Vitória, Vila Velha, né? Espírito Santo. Porque para fazer a transição da ópera pro popular, né? Porque quando eu comecei a cantar na noite, eu cantava, por exemplo, assim, muito verticalizado, ó. Quando penso em você. Eu não podia cantar assim popular. Tinha que mudar, né? Então eu fiz uma reciclagem. Aí comecei a cantar. Mas eu comecei a cantar já com quase 30 anos. Porque a situação ficou difícil. Aí meu saudoso padrasto, Jorge Negrete, falava assim, homem, pode fazer qualquer coisa na vida, mas te dar uma plata é cantar, hein? Aí eu fui chamado para cantar numa orquestra Conjunto Copa 7. Conjunto Copa 7, meu irmão, canta de Canecão a Morro dos Macacos, não é mole não, uma escola. Copa 7 é sinistro. Muitos anos de estrada, né? Mais de 50 anos de carreira. Vando participou lá, Emílio Santiago cantou lá, vários cantores. E foi uma escola. E aí eu comecei a cantar nas noites do Rio de Janeiro, comecei a ficar conhecido. Em 2011 eu estava a fim de mudar. Eu estava com um projeto de tributo ao Tim Maia. Releitura. Não cover. E aí, foi até uma coisa engraçada. Eu estava no videokê e eu comecei a cantar Me Dê Motivo. E eu já conhecia o tempo da canção. Eu cantei, em vez de olhar para o videokê, eu cantei para as pessoas. O cover do Cazuza estava lá. O Valério Araújo. Falou, rapaz, você tem que ser um cover do Tim Maia. Aí me deu umas dicas, começamos a trabalhar juntos. Trabalhei 7 anos com ele. Depois montei a minha própria banda, que é a Filhos do Síndico. Porque o projeto do Tim Maia, ali, é rock and roll. Os Imortais funciona mais, Cássia Eller, Raul Seixas, Renato Russo. Até participa, Tim Maia funciona. Mas o problema é a formação musical, que é quarteto. O rock, às vezes, não precisa nem de teclado. E pro som do Tim Maia,
tem que ter elementos de percussão, percussivos. Agora você vai cantar Gostava Tanto de Você só com tecladinho. Não sei porque tem aquelas batidas. É outra parada, entendeu? O som, pra você tirar um som melhor. Aí começou e já vamos para 10 anos de carreira agora em março de 2023. E tive, a primeira vez que eu fui numa TV para mostrar o trabalho foi no SBT, no dia 10 de março de 2013. E há 3 meses agora eu tive lá de novo, né? Você imitou o Silvio Santos lá na frente dele? Não, eu pela primeira vez... Esse cara é imitador do Silvio Não, Santos vai, ainda. vai. Ainda imita- Pô, mas eu não... Eu fiquei bolado com ele. Pô, ele é fogo. Agora tem um filme dele aí, contando a história dele. Ele treme, você treme na base, o coroa. Ele começou... Ele, primeiro que foi assim, vou dar um feedback. Eu não peguei nenhum playback, não me passaram playback nenhum. Na passagem, no dia anterior, a gravação que eu fui lá, aí o cara falou, vai fazer assim. Aí eu ouvi e já gravei. Eu sou bom de gravar. Só que acontece, o Silvio não deixou nem eu terminar a música. Ele já gostou, e ele ficou atrás, ele não fica olhando você, não. Ele fica olhando você no monitor. Ele fica numa sala. Não, ele fica atrás, ele fica olhando você na TV. Como é que você fica enquadrado na TV? Tá. Pelo isso que eu prestei atenção nele. E a gravação começou às 9 da manhã, às 8h30. E o cara de 8h30 da manhã, com 90 anos, até 2 horas da tarde em pé. Eu falei, pelo amor de Deus, o cara é um fenômeno, cara. Uma vitalidade, um centro de gravidade super lúcido, impressionante. Eu tô doido pra ver o filme dele. Ele começou como camelô, vendendo caneta no centro do Rio de Janeiro. Morou na Ilha do Governador também. E chegou onde chegou. Uma história incrível. Vem cá, me diz uma coisa. Quantos seguidores você tem nas redes sociais suas aí? Eu tenho uns 8 mil quase no Instagram, mais 5 mil no Facebook, mais 3 mil em outro, que são Facebook 1, Facebook normal e Vitor Sávios 2, né? As redes sociais é Instagram, @Vitor Sávios, Facebook, Vitor Sávios e Vitor Sávios 2, Facebook. Tem mais uns 3 mil seguidores. E como é que tá aí? Você tá viajando muito? É muito show? Como é que tá? Tem que dar uma diminuída nesses shows aí, cara? Você não fica cansado não, cara? Não, fiquei cansado, peguei uma pneumonia, porque a gente pega. Cara, a gente pega muita temperatura, mudança brusca de temperatura. E a última, desculpe, eu estava cantando em conservatória, teve um probleminha lá na cozinha do hotel, aí pegou fogo lá, uma frigideira. Aí até chegar o bombeiro, aquela fumaça se espalhou, levei até minha mãe, cara, para me assistir. O pessoal inalou muita fumaça, entendeu? Então, acontece. Então, a vida de músico é puxada, meu irmão. Muita viagem, né? Você tá aqui, tem período, assim, entre julho e agosto, setembro, você viaja muito pelo Brasil, né? Porque tem lugares que abaixa a temporada, a passagem de avião está mais barata, mas você vai fazer um show. Eu esse ano fui para Minas, fiz turnê em Minas Gerais, fui para Santa Catarina, São Paulo, Bahia. Até pro exterior você já foi, né? Pra onde? África do Sul e para Uruguai. Eu vou agora, em janeiro, volto a Minas Gerais, no Praia Clube, lá se Deus quiser, com os músicos que foram formadores da banda do Alexandre Pires, lá. O Marcelo Todinho e a galera lá maravilhosa do Só Pra Contrariar. E você, quando viajar pra fora, você tem que falar de Niterói, da nossa cidade, hein? Falar do Vamos Niterói. Quem é de Niterói, fala de Niterói sempre. Isso é uma coisa verdadeira. O amor que a gente tem pela cidade. Às vezes as pessoas, você não tem. Eu acho que Niterói é celeiro de artista. Uma dica que eu vou dar eu agora tenho trabalhado muito, que a fã produtora tem me chamado, tem que ver os shows. A vibe do show, a gente não é o Tim Maia, né, cara? A gente quer ser. Pô, a gente é fã do Tim Maia, como você é, como ele é. A gente quer mostrar esse trabalho maravilhoso. Agora, a gente precisa de espaço. Eu faço mais shows no Rio de Janeiro que em Niterói. Muito mais. Na Barra da Tijuca eu faço tudo quanto é lugar lá.
Entendeu? Pois é, A Barra tinha o Barra Palace, onde ele morou lá. e não é só Niterói, e o Jorge Ben mora até hoje lá no Copacabana Não é, Palace. Não é só Niterói que fabrica muitos artistas, não. O Brasil Brasil inteiro inteiro. é uma potência na cultura potência. musical, na composição. E na minha opinião, né, que eu tô ao lado do Vitor não, que é meu primo não, Nós somos primos. o Tim Maia pra mim é o número 1 de todos os tempos da música brasileira, porque ele criou um Ele foi ritmo diferente, ele considerado. revolucionou a Ele música. foi considerado pela Rolling Stones. Se você inglês tá bom. Rolling Stones. Tá muito Entendeu? bom. Então, o que acontece? A Rolling Stones considerou ele um artista mais completo. Porque o Tim Maia tem, olha as vertentes. Tocava contrabaixo, tocava guitarra, fera na batera, a quebrada da munheca, do swing, ele que inventou, praticamente. E o disco dele, um arranjo do disco dele, era quase um sacerdócio, né? Como ele era porra louca para outras coisas, para um disco, demorava às vezes 1 ano para ficar pronto. Porque, meu irmão, Ele é detalhista. Né? detalhista, gravava a voz às vezes 200 vezes, para tirar, para juntar, dobrava os canais. Por exemplo, a última grande música dele, que foi essa tal Felicidade, que para mim é o resumo da ópera, né? Já rodei todo esse mundo, procurando encontrar. É o que ele queria ser. Ele queria ser um pai de família, ele queria ser um cara tranquilo, mas a energia dele não deixava ele. Ele tinha que ir pra noite, ele tinha que extravasar. E o que eu acho legal no teu show, cara, que eu já assisti vários, é que você realmente incorpora o artista. Você é como um ator ali no show. É. Você, além de fazer, você já é de uma pessoa descontraída, conta piada, então você conseguiu fazer bem esse papel, que já faz parte da sua característica. Agora, interessante que você no show, você vai contando a história dele, Isso. né? E ele começou, ele foi de uma família muito pobre, vivia num cortiço, na Tijuca, tinha 12 irmãos, ele era o caçula, né? E ele foi o precursor dos aplicativos que a gente vê hoje aí, do iFood. Era um tião marmiteiro. Ele foi o primeiro a entregar a marmita para as pessoas, até nisso Imaginou você ele chegar inovou. em casa, Até nisso. você chegar em casa, aí o Tim Maia te entregar uma marmita? Porra, né? O cara foi um tião marmiteiro. Só que vinha faltando pedaço de bife. Você sabe que o Pelé uma vez fez propaganda de uma pizzaria, lembra? É. Que ele quer entregar a pizza na casa, Foi, o cara abria a foi. porta, Esse Pelé! cara com o Pelé. Ele fez a propaganda. Eles fizeram a propaganda da Petrobras nos anos 70, a Força Verde e Amarela. É só usar Lubrax Turbo, traços de biúba. Pô, eu viu essa A propaganda música antigas? Chocolate também foi uma música pra propaganda, não foi? Foi, não, Chocolate não. A música que ele gravou, que era. Chocolate, ele fez um medley para juntar com Não Quero Dinheiro e Meu País. A música que ele tirou praticamente, que era uma saudação à Rádio Bandeirantes, uma homenagem que Michael Sullivan, Paulo Massad fizeram botar você no carro, na rua, no bar, estou sempre contigo, que é a Rádio Bandeirantes, que ele fez para a Rádio Bandeirantes. Michael. A Tim Maia ouviu, falou, não, eu vou gravar isso aí, rapaz, pode me dar. Vai ficar em primeiro lugar. E foi o que aconteceu. Leva, e detalhe, ele fez uma coisa que é para eternizar, porque a Leva vem cantando num tom, aí depois ainda modula, ainda sobe meio tom. Só ele para cantar naquela época ali. Não, você também. Não, eu Dá uma faço palhinha isso aí, também. dá uma Tá palhinha minha aí, hora. pô. É assim, mais ou menos assim. Leva o meu som contigo, leva, e me faz a sua festa. Quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva. É isso que você tá falando, né? É modular. Isso aí, porque a voz dele, até os anos 70, até os anos 80, era mais aguda, né? Mas aí, né, ficou mais grave, né? E você acaba, quando você vai envelhecendo também, a voz vai ficando mais grave, é normal. E você acaba tendo, às vezes, tem que mudar de tom. Por exemplo, o Raul Seixas, porra, cara, cantando daquele jeito que ele cantava, imagina se ele vivesse até uns 60. Quanto você se esforça, ia ser, pô, ia complicar. Porque é praticamente um falsete. Então, mas ele é realmente, como o Júlio falou aqui, inalcançável. Não,
A obra é um legado, cara, é um legado. Pesquisem, meus amigos. Só em pensar que com 8 anos ele já cantava no coral, né? No coral, já, E tocava bateria? com bateria, com afinação, já com coordenação motora de músico. Ali é músico na essência, né? Musicalidade aflorada. Aí logo depois ele montou a Sputnik. Ele montou esse conjunto Sputniks em homenagem ao satélite russo, né? Mas o conjunto fez um show. Porque o Carlos Imperial tinha um programa de TV e o Carlos começou a conversar com o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos falou que fazia os solos de Elvis, né? Elvis era o rei, né? E aí o Carlos Imperial chamou ele para fazer. Aí o Tim Maia sentiu uma traição ali, aí ele teve uma briga generalizada entre eles. É porque o Sputnik era não só o Tim Maia, era o Além do Roberto Livre, Carlos. Além do Livre, Jorge Benjor. Isso E aí. Erasmo. Olha que barato isso. Gente, todos esses pelo caras amor de Deus. nasceram viveram na mesma época. Todos são da Tijuca, oriundos da Tijuca. O único que não, que é de Cachoeiro do Itapemirim, era Roberto. Roberto Carlos morou em Niterói, na casa da tia Amélia, até a música Tia Amélia, há quanto tempo? Gente, não, você vê, que é de Niterói, morou aqui. Aí apertou a situação, porque naquela época não tinha ponte, né? Então, para ir para Niterói e Rio, era uma odisseia, né? É como se você vai até hoje para Paquetá. Tinha que pegar uma balsa. Eu fiz um show uma vez em Paquetá do Copa 7 e Benito de Paula. Eles alugaram um barco para levar o piano do Benito de Paula. Porque ele só canta com o piano dele, né? Rapaz, que mão de obra. Aquilo lá tá parado no tempo, né, também. Né? Uma cidadezinha maravilhosa, tá parado no tempo. Mas o Tim Maia teve 3 grandes booms na carreira dele. Em 1970, quando saiu o primeiro disco, que de cara, Festa de Santo Reis, Não Quero Dinheiro, Meu País, Azul da Cor do Mar. Azul da Cor do Mar, Coronel Antônio Bento Primavera. e Primavera. Ficou Primavera ficou em 46 semanas em primeiro lugar. Só pra você ter uma ideia. O primeiro disco. E depois, em 78, ele vem o Sossego. Porque essa música, por incrível que pareça, o disco da fase dos Racionais, entre 74 e 76, ele no auge da carreira, ele entrou para esse universo musical. Esses 2 anos, ele não gravou. Porque naquela época esse disco ele foi mandado embora da gravadora. Ele gravou no selo dele. Ele criou o selo, né? Que era o Seroma. Sebastião Rodrigues Maia. E a própria gravadora também dele. É o selo, a gravadora. Selo, gravadora. Na gravadora chamava Vitória Régia? Não, Vitória Régia é a banda. Também, não? Não, Vitória Régia é a banda. Estúdio Vitória Régia, banda Vitória Régia. Estúdio Vitória Régia, isso aí. Porque tem a Vitória Régia, que ele tem essa casa até hoje lá, que a família tem, que é a continuação da rua Sacopã. Aí Vitória Régia tinha um show lá, tinha um baile lá em cima, lá do Luiz do Sacopã, um pagode bacana, nos anos 80, eu saía do trabalho e ia para lá. Era 80 para 90, assim, com 20 e poucos anos, 20 anos, partia para lá. E o que acontece? Seroma é Sebastião Rodrigues Maia e Amores de Trás para Frente. É o nome da gravadora, o selo. Né? E ele gravou esse disco por esse selo. E o que acontece? Ele, nesse período, ele tomou prejuízo, porque isso aí não vendeu. A coisa como é que é engraçada. Hoje, um disco do Que Beleza, um disco custa 3 mil. Porque essas músicas, ele tá dando, porra, tem uma Anjo Racional. Anjo Racional, alto pra dedéu, que só ele cantava, cara. A voz dele tava limpíssima. É o melhor momento vocal dele. Porque ele não bebia, não usava droga. Aí já viu, né? A voz limpa. Foi na época da seita? Que ele tava na seita. O melhor momento de voz dito por todos. É só pegar as gravações dele. E por que ele entrou pra essa seita, cara? Rapaz, aquele negócio, ele fala a voz, a fase mística. Sabe? É igual aquela, a Baby Consuelo também. Eu tô lembrando do Raimunda, Rádio Patrulha, não sei o que. Porra, o que acontece? Ele, meio chapado, uma turma brava aí, começou a ler
sobre o universo de Zican, sobre as coisas que você poderia ter uma conversa. Porque ele sempre foi ligado em coisas ufológicas, ufologia. Ele falava assim, Desde o Sputnik, né? Ele falou assim, olha, nós estamos andando aqui, de repente a gente pode pisar numa civilização. A civilização está aqui. Então tinha umas teorias. Muito doido, né? Muita coisa. O que acontece? Aí ele falava assim, pô, que ali ele teria um encontro mais próximo de Deus. O venerável, que era o cara que... O que acontece? E você tinha que... Para você fazer parte da seita, você tinha que vender o livro. E o período que ele estava lá foi o que mais vendeu. Mas o que acontece? Estamos aqui, eu e ele aqui. Chega um cara para vender o livro, a gente não pode comprar não, cada um tem que comprar. Tinha que comprar, porque vender. E esse cara comprou terrenos na Barra da Tijuca e no Recreio, usando a vibe do Tim Maia lá. Ele descobriu que o cara era charlatão, Ele né? descobriu que o cara assim, aliciava as garotinhas, né? E ele descobriu outra coisa também, que na época, que era o Guiné Tatu. Guiné Tatu é o Viagra baiano, que nos anos 70 deve ter servido de inspiração, hein, porque é um dilatador dos vasos sanguíneos também, como o Viagra. Então ele foi um período muito... Mas da mesma forma que ele chegou, ele saiu também. Do nada, ó, isso aí não serve, esse cara é filho da puta, e pronto, acabou. A gente pulou o período que ele foi para os Estados Unidos, né? Tá. Em 63, depois que o pai dele morreu, o pai dele era anti-americano, não gostava dos Estados Unidos, né? Muitos não gostam até hoje, né? E ele foi pra lá, porra, se passou por um parente de uma tia lá, e conseguiu chegar nos Estados Unidos. Ficou 3 anos lá em Town, né? Em Nova York. 40 quilômetros de Nova York. Morando lá e trabalhando, de tudo quanto é coisa. E, porra, no final montou o conjunto, mas aí ele conheceu a galera que foi a perdição, né? A galera das drogas. Sempre acompanhou ele, né? Que aí essa galera, ele começou a fazer umas merdas aí e tal, aí foi preso, deportado. E quando ele veio pro Brasil, ele foi preso também por bobeira, por roubar umas cadeiras, por gaiatice e tal. Ficou mais 8 meses preso, então ele ficou uns 2 anos preso. 1 ano lá, mais 1 ano aqui, 1 ano e 8 meses. Então aí quando ele, lá na cadeia, que deu a guinada na carreira, porque ele estava vendo publicação lá, Roberto Carlos, com o seu 7º carro, Erasmo morando não sei aonde. Já todos eles famosos, todos né? os amigos dele que eram duros como ele, pô, passando dessa, né? Melhorando de vida, né? E ele resolveu que ele tinha na música. Mas assim, onde ele começou a se destacar foi em São Paulo. Foi para São Paulo, lá conheceu o Fábio, que é o Fábio Stella, tinha uma música Stella, que ela fez sucesso. Aí muito tempo é um paraguaio, que mora no Brasil há muito tempo, é brasileiro. Tive o prazer de conhecê-lo. Ele começou a gravar em gravadora lá, começou a cantar com o Roberto Carlos, inclusive. Ele fez participações no programa Jovem Guarda. O problema é que ele sofria preconceito na Jovem Guarda, porque não tinha nome de Tim Maia ainda, e os caras, não, eu te amo maconheiro, eu te amo maconha. O apelido do cara é eu te amo maconha. Pô, então já viu, né? Não vai pra frente assim. Não vai. E aí, foi que o Carlos Imperial falou, você tem que mudar esse nome artístico aí, cara. Pô, Sebastião tá lá no almoxarifado. Pô, chama o Sebastião no almoxarifado. O Carlos Imperial também era genial, né? Pô, achei muito inteligente. Ele falou assim, ó, você virou o Tim Maia, ele resolveu botar Tim Maia sonora. Uma vez ele deu uma entrevista, imagina se eu com vocês, Sebastião Maia. Não dá. Não ia dar certo, né? Porque o nome ajuda, né, cara? Às vezes o nome é fundamental. Outro dia eu vi que a Sandra de Sá, falei com ela outro dia. Eu vou no programa dela na Rádio MEC lá, se Deus quiser. Ela voltou a Sandra Sá. Não é mais Sandra de Sá. É a Sandra Voltou Sá. para Sandra Sá. Porque tudo foi um período. Sei. Né? Lá do ufológico, sei lá, do tarô, que fala que tinha que ter esse período. Ela tem que voltar para o início de carreira dela. Por exemplo, o artista tem essas excentricidades, né? Eu não tenho nada disso. Porque eu me considero
um privilegiado de ter uma voz que possa cantar parecido com o Tim Maia. E, pô, cantar a música dele, pra mim, faz muito bem, porque é muito bom de ouvir, cara. Os arranjos. Tem música que você pensa, rapaz, ó, as pessoas não têm noção. Outro dia, a Adriana Calcanhoto gravou essa música, aí o pessoal estava ouvindo, eu falei, gente, essa música é do Tim Maia, aquela O Que Me Importa, entendeu? O que me importa é ver você chorando, se muitas vezes eu chorei também. As pessoas não sabem, o cara fez 74, isso. As músicas de 50 anos. Pô, a música faz sucesso até hoje, e cara. faz sucesso, várias pessoas Porra, regravando. Essa Não Quero Dinheiro, essa música é de 71, meu irmão. Ela tem 51 anos. É a música que mais toca nas festas. É. Eu te amo. Todo mundo canta esse negócio. Agora vamos para a reta final, quando ele cantou no último show no Teatro Municipal em Niterói, né? Que ali ele veio a falecer com 56 anos. 55. 55? Sim. A gente perde uma pessoa desse nível com apenas 55 anos. E ali, bem, justamente na nossa cidade, ele veio a falecer, né? O Tim Maia, ele tinha muitos amigos em Niterói, né? Muitos músicos foram de Niterói, da banda dele. O que acontece? O maior deles, inclusive o músico que mais tempo tocou com ele, foi o Chumbim, 25 anos de Niterói. O que acontece? Vamos desmistificar algumas coisas. O Tim Maia foi doidão a vida dele? Ele mesmo disse, estou aqui para passar panos quentes. Mas, nesse período, ele estava, uns 2 anos antes, ele ganhou o prêmio Chape, em 96, ele teve um negócio chamado gangrena de Fourier, tá? Uma infecção fortíssima. Então ele ficou diabético, pré-diabético. Aí já estava, ele não poderia comer doce, ele era viciado em doce, entendeu? Pô, cara, ele comia aquele quindim, 5, 6 quindins, de uma vez, assim, numa padaria. Ele era aficionado. Então o que acontece? Ele não poderia... Eu adoro quindim também. Não, esse é... Por mim eu como 5, 6 também. Não, esse é o problema, é isso. Porra, que dá problema. E aí ele estava com problema, ele não podia beber, comer açúcar, ele estava com as taxas altas, e ele quis forçar uma barra. Se ele tivesse ficado em casa, pelo menos 2 semanas, adiava o show em 2 semanas, de repente tinha durado mais algum tempo. Mas foi sempre o excesso, e nunca aceitar, né? Mas, pô, não faz isso não, que não vai caber, não vai dar certo nesse momento. Aí é difícil. É a pessoa que eu conheço assim, no mundo mais livre, que ele nunca, ele fez sempre o que ele quis. E o impressionante como essa imagem que ele tem, né, de uma pessoa polêmica, escondia o lado generoso dele, que ele ajudava várias crianças. Lá na Cisa foi... órfãos, crianças... Lá na Cisa... Animais. Ele cuidava de vários animais na casa dele. Lá na Cisa era uma criançada que ele manteve durante mais de 20 anos. Aí a Associação de Animais lá da Barra da Tijuca, que ele dava uma assistência financeira, um cachorro que era recolhido na rua, aí, que uma vez o cara tem um cachorro, joga o cachorro, acha uma covardia muito grande, isso, uma sacanagem. Ele ia lá, ajudava esse pessoal, sempre ajudou. E teve mais. Agora, pô, ele conseguiu, e eu descobri uma coisa, que eu vou até passar para vocês aqui. Que outro dia eu estava vendo uma reportagem numa rádio, um programa acho que foi do Pedro Luiz, sei lá, um negócio desse de madrugada, que eu escuto rádio desde moleque. Dos artistas póstumos do país, o artista que mais arrecada dinheiro, quem cuida da obra do artista é o ECAD. Se ele fizer um livro aqui, Júlio, fez um livro, o ECAD vai recolher essa verba da venda do livro para repassar para ele, né? O que acontece? O artista que mais arrecada, dos que já morreram, que mais arrecada direitos autorais é Tom Jobim. Mas Tom Jobim muito por causa de Garota de Ipanema. A Garota de Ipanema foi gravada em mais de 180 países. Porra. Até em tailandês foi gravado. 180 línguas? 180 países. Essa música, Garota de Ipanema. Sim. Então ela foi gravada em vários países, em vários idiomas. Agora, o segundo artista
que tem... A família do Tim Maia não tem números exatos, mas deve receber em torno de R$450 mil por mês na obra. Ele é o segundo. Na frente de Cazuza, de Renato Russo, de Raul Seixas, todos os outros. Ele é o segundo cara que mais arrecada, cara. Incrível isso. Incrível. Essas músicas. Porra, e muitas vezes, foi que outro dia o filho dele fez que é o Carmelo, um grande abraço, que ele gosta do meu trabalho, ele disse que eu falo bem do pai dele, e sou fã dele mesmo. O Carmelo, você quando vai cantar, a gente vai cantar as coisas do Tim Maia por aí, um dia deu um problema, vou até esclarecer sobre isso. A gente é cover no palco, irmão. Tributo ao Tim Maia no palco. Eu não sou Tim Maia 24 horas por dia, nem pretendo ser. Cada um no show eu represento o meu ídolo, tá? Que eu vou lá e canto. Agora, o cara, tipo assim, todo mundo quer fazer uma propaganda e bota a música do cara. As músicas do cara, você pode ver. Você prestar atenção, para um dia, tira meia hora, fica em frente à televisão, você não vai ver 2, 3 propagandas com ora a bola, não sei o quê. Vou pedir. Tim Maia, nego bota. Música, que beleza, música do Tim Maia. Eles botam a música do cara. Aí a família quer receber. Esse é o certo. É o certo. Agora, ele não pelo contrário, quem canta as músicas do pai dele, ele fica feliz, porque você está propagando. E você conheceu os irmãos dele? Não, eu não conheço. Conheço o Carmelo. Conheci o Carmelo lá no Península, no condomínio, Península ali. Na Barra? Na Barra, porque ele mora lá, tava fazendo um show lá e ele achou que era disco. Porra, botaram o disco do meu pai, é legal, né? Aí eu, beleza. Porra, aí tomou um susto. Agora, quem devia estar aqui no meu lugar é o Léo Fonseca, meu parceiro do Vamos de Niterói, que é músico, Léo, você toca é guitarra nosso. pra caramba, tem uma banda. O Você Léo- que tinha que estar aqui no meu lugar, Léo. Ô, Léo, você é um Ah. pupilo nosso. Beleza, Léo, tamo junto. Ô Vitor, passa a sua agenda aí, Tá. dia, mês, cidade. Fala aí Vou botar os- as 3 mais próximas. as 3 mais próximas, Tá, vamos lá. primeiro eu vou falar rede social, tá? Vitor Sávios no Instagram, Victor Sávios, Tributo ao Síndico do Brasil, Instagram. Facebook, Vitor Sávios, Victor. Facebook 2, Vitor Sávios 2, tá? Victor Sávios. Próximo dia 28, vou comemorar meu aniversário na belíssima Itaipuaçu, no Churrasquinho, 28 de outubro, tá? Sexta-feira que vem. No dia seguinte tem o jogo do Flamengo, vamos lá, né? Calma, vamos chegar lá. 28 de outubro, Churrasquinho, a partir das 21 horas, participação de Marlon Bessa, Paula Quintanilha e vários artistas aí. Vini Viana, uma galera boa aí. Dia 1º de novembro, dando início aos 40 anos de fundação do Hotel Vilarejo em Conservatória. Super recomendo, procure Marcelo e Renata lá, que eles conseguem um desconto para sua família lá, é maravilhoso, é muito legal. 1º de novembro. Só que o show vai ser na Praça de Conservatória. É um presente do hotel para a Conservatória, aberto ao público, tudo de graça. Dia 4 de novembro, na sexta, no Shopping Aerotal Barra. Tá tendo uma programação no shopping durante o dia de música ao vivo também, rock and roll. E depois, à noite, nós temos o tributo a partir das 21 horas. É um shopping onde tem água, o posto do Detran. Tá? Todo mundo conhece. Pessoal, esse é o primeiro programa de entrevista do Vamos Niterói, estreia de Victor Sávios. O próximo vai ser o Lipe, tá fazendo um sucesso danado. Grande cantor, grande Lipe. talento. E o moleque é boa pinta ainda, é muito Boa, sortudo, galã, né? é galã. É galão. Caçador de caverna. Fazendo sucesso também, cheio de seguidores. Inclusive, não deixe de falar, o primeiro show do Lipe foi você que deu uma oportunidade para ele. Que beleza. Você deixou ele cantar, foi o primeiro show dele. No Bar Itália. Lá em Piratininga, né? E depois vamos chamar o Marcos Hasselmann Isso, também, grande. que o Bira dizia que ele era o maior cantor do Brasil. Marquinhos, tô te convidando para ir lá dia 28, vai lá. Então, Leva Gilza. tá bom? Beijo, galera. Grande abraço a todos! Tamo junto. Valeu.